Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quem puder já dá o like aí no vídeo, tá? Comente aí já também, mesmo sem ver o vídeo, quem já me conhece o meu trabalho, você sabe que o YouTube tá bugado, né? Por isso que eu tenho buscado alternativas. Mas por enquanto, até eu arrumar alguma outra coisa, eu continuo postando aqui pra vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, no último vídeo que eu fiz, eu mencionei isso daqui, ó. Em Apocalipse tem 3 coisas no céu. É a mulher, o dragão e uma cidade. E o dragão, os cristãos pensam que é literal, né? Alguns acham até que é Satanás se rebelando contra Deus, né? Que Deus fraco, né? Que criaria um ser que pode se rebelar contra ele, né? Isso não seria um Deus, mas enfim. E a cidade santa, a maioria dos cristãos entendem que é uma simbologia, que é uma metáfora. Então, não tem nenhum problema com isso. Mas o problema que tem é o seguinte, pessoal. Alguns cristãos acreditam que essa cidade santa, que é a Nova Jerusalém, eles acham que é um evento futuro. Isso de maneiras diferentes, né? Você vai ter gente que vai achar que é um arrebatamento, que os cristãos vão ser arrebatados para a Nova Jerusalém. Você vai ter cristãos que acham que vai ser aqui na Terra. Eu acho que os TJs, né, defendem isso, né, que o paraíso vai ser aqui na Terra. Então a Terra seria uma Nova Jerusalém. E tem outros que defendem que a Nova Jerusalém é quando finalmente Cristo voltar e ele vai instalar uma era de paz, né? Então vai ser uma Nova Jerusalém como era a Jerusalém da Israel bíblica. Enfim, será que alguma dessas vertentes tem razão? Eu vou provar para vocês que não. Vou provar na própria Bíblia, nós vamos analisar juntos. Eu estou aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, tá? A partir do versículo 21, Paulo fala de 2 alianças, Sara e Agar. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Então vamos começar aqui do princípio. Ele fala que Abraão teve 2 filhos. Tá? Aqui é o entendimento de Paulo, tá, pessoal? O primeiro filho de Abraão foi Ismael, que ele teve com a escrava, porque ele já estava idoso, Sara era estéril, ele teve com Ismael. Com a escrava ele teve Ismael. O segundo é Isaac. Esse, Paulo fala que ele foi fruto da carne. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que Abraão não acreditava na promessa de Deus, ou duvidou, né, que ele poderia ter um filho idoso com uma mulher estéril, então ele foi lá e engravidou a escrava só para ter um descendente. Então é o que Paulo diz que é o fruto da carne. E esse é o fruto da promessa. Que promessa? Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho com Sara. Ele prometeu e ela engravidou e gerou Isaac. Então ele fala aqui, ó, Abraão teve 2 filhos, um filho da carne e um filho da promessa. Beleza? Vamos continuar lendo aqui. Isso foi dito em alegoria. O que é uma alegoria? Alegoria é um negócio que não é literal, é só para representar algo. É alegórico. Por exemplo, aqueles carros de carnaval são chamados de carros alegóricos, porque eles representam situações reais da sociedade. Por exemplo, teve até um carnaval aí que fizeram Jesus sendo flagelado e um diabo, aquilo era uma alegoria à paixão de Cristo, e Cristo sofreu pela humanidade. Inclusive depois alguns crentes falaram que por causa disso que Deus mandou o coronavírus, né? Engraçado, quando tem um pastor abusando de uma criança, Deus não faz nada. Agora, para uma festa alegórica, Deus mandaria o coronavírus. Mas enfim, então note que aqui Paulo está falando que são alegorias. Os 2 filhos de Abraão representavam 2 coisas. O que eles representam? Vamos ler. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, que é gerado para a escravidão, é Agar, que é a mulher, a mãe de Ismael. Porque Sinai está na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é nossa mãe. Então o que ele fala? Que isso aqui que foi gerado representam 2 alianças. Então aqui seria uma aliança dos israelitas, vou colocar aqui embaixo, olha, Israel, e isso aqui seria uma nova aliança com os gentios. Esse é o entendimento de Paulo. Então Paulo fala que aquela primeira aliança era uma aliança escrava. Escrava, que era representada pela Jerusalém da época, a cidade. E
A outra aliança, que eu vou chamar aqui de nova aliança, era livre, porque era fruto da promessa, isso segundo o entendimento de Paulo, que era a nova Jerusalém, que era a mãe de todos eles. Note que Paulo usa no tempo presente, né? A nova Jerusalém, que está sobre todos nós aqui, ó. Mas a Jerusalém do alto é livre e esta é a nossa mãe. Então ele usa o tempo presente aqui. Então o que acontece? Paulo está falando aqui de alegorias, de duas alianças. A velha aliança e uma nova aliança. Não é difícil entender isso. Agora, quem joga essa nova Jerusalém para o futuro, então quer dizer que ainda vai ter uma nova aliança no futuro, uma aliança livre. Eu pergunto, se vai ter uma nova aliança no futuro, ou na volta de Jesus, pode ser do céu, na terra, ou como as igrejas entendem por aí, então que aliança o cristão está vivendo? Porque essa primeira aliança era com os judeus, era com os israelitas, judeus. E essa nova aliança aqui seria com os gentios. Só que Paulo diz que eles já estavam na nova aliança. Agora, se os cristãos modernos leem a Bíblia e dizem que isso aqui é para o futuro, a nova Jerusalém, lá do Apocalipse, então eles estão vivendo em que aliança? Na primeira? Não, eles não são judeus. Eles não seguem a lei de Moisés. Estão vivendo a nova aliança? Não, eles estão dizendo que é um evento para o futuro. Então, se eles não estão na nova aliança, nem na velha aliança, eles estão vivendo o quê? As igrejas. Curioso, né, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui para vocês um versículo aqui, ó. Jeremias 11:6. O 11:2 também, tá? Vocês podem ler na Bíblia de vocês, tá bom? E Deus me disse: proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: escutai as palavras desta aliança e praticai-as. Então, Jerusalém representa o que, pessoal? Aliança. Por isso que Jeremias tem que proclamar essas palavras em Jerusalém e nas cidades de Judá. Porque Jerusalém era o símbolo da aliança dos judeus. Já Paulo está falando o quê? Que a nova Jerusalém, que é filha da promessa, como Isaac, seria uma nova aliança com os gentios. E para finalizar, Apocalipse 22:2. Mas 21:2, perdão. Aqui vamos começar do primeiro versículo. Vi então um novo céu e uma nova terra. Eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Mas para quem não sabe, novo céu e nova terra é um símbolo de aliança. Toda vez que aparece na Bíblia. Porque é uma aliança entre o ser que está no céu, que é Deus, e um ser que está na terra, que é os homens. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Esposa também é uma analogia de aliança, tá? De pacto. Jeremias fala assim, Isaías, como se fez prostituta a cidade fiel? Porque quando Israel era fiel a Deus, era como se ela fosse uma noiva, uma esposa. Jeremias fala assim, a noiva esquece-se dos seus adornos, mas Israel esqueceu-se de mim. Quer dizer que Israel era esposa e Deus era o esposo. Então sempre que aparece essa metáfora de casamento, é uma aliança, um pacto. Então a nova Jerusalém, segundo o autor do Apocalipse, ela era a esposa do Cordeiro, que é Cristo. E ali já acontecem as bodas. O que ele está dizendo? Que é uma nova aliança. A nova esposa deixou de ser os judeus e passou a ser os gentios. E o casamento, em vez de ser com o Deus do Velho Testamento, como era antigamente, passou a ser com Cristo, que é o Cordeiro. É uma nova aliança. Todas essas metáforas do Apocalipse estão falando de uma nova aliança. Agora, se a maioria das igrejas joga isso aqui para o futuro, eles estão vivendo que aliança? Com que autoridade eles pregam, fazem cultos, pedem dízimos, se para eles isso vai acontecer no futuro? Vocês estão entendendo? Casamento, novo céu, nova terra e nova Jerusalém são tudo símbolos de uma nova aliança. Eu já tenho vídeos aí no canal com captura de tela mostrando os versículos, tá? Agora, se é para o futuro, eles estão vivendo o quê? Com que autoridade esses homens são pastores? Não faz o menor sentido, tá bom? Pessoal, é isso aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance, tá bom? Comentem também o que vocês acharam, também ajuda, né? Quanto mais engajamento é melhor. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.